Pessoal, meu nome é Thiago do canal Porão da Psique e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho do termo sombra, que é um termo da psicologia analítica que o Jung desenvolveu, e eu vou colocar aqui alguns aspectos, que envolve projeção, negação, repressão, explosão emocional, sombras, reconhecer e identificar. Então, para começar a citar, eu quero começar a falar um pouquinho da projeção. O que é a projeção? Projeção é quando você joga aquela carga emocional em cima do outro, aquele conteúdo que está inconsciente em você e você projeta no outro. Pode ser alguns aspectos como a insegurança, a falta de autoestima. Então, por alguns aspectos ali você pode estar jogando isso no outro sem perceber. Às vezes até numa discussão de casal ou mesmo no trabalho, uma discussão com um colega. Então, existe essa possibilidade de você se colocar em situações que você está projetando o seu conteúdo emocional em cima do outro. Também é interessante a gente citar aqui colocar algumas informações sobre esse conteúdo emocional, que de certa forma ele é bem rico também. Se você tiver dificuldade para olhar para essas feridas, o que acontece? Esse conteúdo da psicologia analítica ele pode crescer, e pode tomar você por completo. Quando eu falo tomar por completo, é um exemplo, é uma forma de dizer. Mas assim, pode chegar num determinado limite ou situação que você não consiga mais enxergar os seus dilemas, as suas feridas emocionais. Porque todo esse conteúdo que de certa forma é sombrio, esse conteúdo escuro que está no nosso inconsciente, tome a gente por completo. E o que é ideal? Qual que é o ideal? Como que a gente pode lidar com toda essa carga, esse conteúdo do inconsciente? É uma autorreflexão e dentro da terapia. O mais importante é fazer uma terapia. Até porque a sombra ela pode se manifestar em sonho também. Então é muito interessante você olhar para esse aspecto, para esses padrões. Às vezes a gente se pega também repetindo alguns padrões e a gente não entende o porquê. Mas é porque existe essa possibilidade de a gente estar tomado pela sombra. Então é muito interessante você começar a diferenciar aquele conteúdo que é seu e aquele conteúdo que está no outro, que às vezes a gente não gosta, mas às vezes é um aspecto nosso, que o outro acaba servindo como um espelho simbólico para os nossos dilemas. Outra coisa também que é bem legal a gente falar é sobre repressão. Porque existe também um conteúdo que às vezes a gente reprime lá no passado, vivências nossas, que a gente acabou vivenciando, tendo algumas coisas, alguns aspectos, alguns cenários ali que acabaram fazendo com que a gente reprimisse essa emoção, se tornando uma repressão. E aí o que acontece? Também pode se manifestar como sombra, porque aquela carga emocional ela pode explodir. Então é interessante você fazer uma autorreflexão. Se você, por exemplo, se você tem dificuldade de ficar sozinho com você mesmo, se você se sente incomodado, não gosta muito tempo de ficar sozinho, é interessante você avaliar o porquê que você não gosta de ficar sozinho. Será que você tem tanto conteúdo emocional assim que não está bem resolvido, que você não quer olhar, isso acaba te incomodando de alguma forma? Então é bem interessante você fazer essa autorreflexão e, de uma forma simbólica, conversar com a sua sombra. É bem interessante olhar para esse aspecto também. E não dá para deixar de citar que todo esse conteúdo ele traz muito benefício, na questão de você arrumar um viés de saída, quebrar certos padrões, um certo padrão emocional que acaba te prendendo, uma corrente emocional. Então, depois que você entende todo esse conteúdo da sombra, que leva tempo, não vou dizer nem todo o conteúdo, mas pelo menos uma parte ou uma pequena parte, enfim, quando você começa a entrar em contato mais com essas emoções, dentro assim da ajuda de um terapeuta, você consegue sair de situações ou até mudar alguns cenários que você ainda se sente preso. Então é muito interessante, é bem legal você fazer esse processo de reconhecimento e esse processo de identificar o que te afeta, quais são as suas feridas emocionais, o que de fato te deixa afetado emocionalmente, o que te deixa irritado, se tem alguma pessoa próxima que te traz algum incômodo. Então é interessante olhar para todos esses aspectos. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho para novas notificações.
e ao longo da semana eu vou disponibilizando mais conteúdo. Beleza? Até mais!